Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana, um episódio um pouquinho atrasado, porém está no ar este episódio aqui. Sejam muito bem-vindos, mais uma semana. Lembrando que esse podcast está em áudio no Spotify ou em vídeo pelo YouTube. Também tem vídeo no Spotify, mas eu prefiro que tu assista pelo YouTube. Mas é isso daí, estou voltando aqui a gravar. Eu fiz o último episódio, foi o episódio com dengue. Hoje eu estou melhor. Só que está frio aqui em São Paulo, não sei como está a cidade de vocês. Já está naquela fase do ano que tu vai lá e começa a procurar aquele suéter antigo que tu tem. Sabe aquele suéter que ele fica com isso aqui, ó? Quem tá vendo em vídeo tá vendo que ele fica com essa partezinha do cabide. Então tu tem tipo um trapézio a mais. É um cara de suéter com um trapézio, porque ficou muito tempo o cabide o suéter no cabide, então ele fica marcado. Mas é isso daí. Eu já estou 100%, eu acho. Na verdade, eu cheguei ao 100% e aí depois eu baixei pra 30% de novo. Porque quando eu tava com dengue eu não podia treinar, né? Aí na quinta-feira, esses barulhos são a pretinha caminhando na minha casa. Na quinta-feira passada eu decidi dar uma corrida. Aí eu corri pra ver se tava bem da dengue. Só que é foda, cara, porque enquanto eu tava... O dia que eu fui correr, eu mandei mensagem pra uns 3 personal. Falaram, olha, eu vou correr agora depois da dengue. E os 3 falaram assim, cara, cuidado, porque tu pode morrer mesmo assim, tá bom? Cuidado que tu pode começar a sangrar durante a corrida. Cuidado que tu pode começar a passar mal. E aí vai começar a sair sangue de todo o teu corpo e tu vai morrer. Aí eu fui correr com muito medo. Mas aí eu corri. E aí depois, na sexta-feira eu corri também. E aí no sábado eu corri. No sábado eu treinei na academia. Aí depois que eu corri, a pretinha tá com muito frio, ela tá aqui pedindo carinho. Aí depois que eu corri, eu fui na segunda-feira e falei, beleza, agora eu estou pronto pra voltar a treinar com tudo. Aí eu voltei a treinar na segunda, treinei normal na segunda-feira, fiquei com aquela dorzinha de ficar um tempo parado, né? E aí, na terça-feira eu fui treinar a perna. Só que eu não sei porque eu fui treinar a perna do jeito como se eu não tivesse ficado parado por mais de 10 dias. Aí o que eu fiz? Treinei normal. No dia seguinte eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia dar um passo. Eu não conseguia levantar. Aí eu passei quarta sem conseguir caminhar. Quinta sem conseguir caminhar. Caminhando igual um velho na rua. Você tava caminhando tipo assim. Tem um cara aqui na minha rua falando nisso, cara, que ele caminha. Eu não sei como é que ele consegue. Eu não sei como é que ele enxerga. Ele caminha em L. Tipo assim, as pernas dele são retas, mas a coluna dele é em L. Ele é um cara... Acho que o apelido dele deve ser 90 graus. Porque ele anda muito torto, assim. Ele anda assim, literalmente, olhando pra baixo. Eu não sei como é que ele faz pra conseguir enxergar onde ele tá caminhando. Na verdade, eu acho que ele só enxerga o chão. Aí quem passa na frente dele tem que desviar. Enfim, eu tava caminhando igual esse cara. Eu não tava conseguindo caminhar. E aí eu fiquei com essa dor até sexta-feira. Só que sexta-feira a dor começou a passar. Só que aí sexta-feira era o dia que eu ia treinar a perna de novo. Aí eu fui na academia treinar a perna. Eu não conseguia treinar a perna, porque eu me abaixava, me doía o corpo inteiro de novo. Então agora eu tô me recuperando de uma recuperação que eu estava recuperado. Mas eu tô melhor. Estou feliz de estar aqui, estou feliz de ter melhorado. Agora eu tô com essa paranoia. Agora, depois que tu pega a dengue uma vez, tu fala assim, eu não posso pegar dengue outra vez. Então agora eu tenho todos os repelentes possíveis aqui. Eu fico toda hora no canto da minha casa olhando, ver se não tem mosquito perto de mim. Mas aí eu fui agora eu tô indo na academia normal, já estou feliz. Mas tá esfriando, cara. Sempre quando esfria, eu tenho... Olha, eu tenho amidalite quando começa a esfriar. E aí me dá uma... Eu tenho sempre medo de ter amidalite, porque é horrível. Eu fico tipo fanho quando eu tenho amidalite, porque minha amidalite fecha. Minha amígdala fecha. Aí eu rolo assim, não consigo rolar direito. Então eu tenho medo disso. Mas eu tô indo normal na academia já. Eu sou a pessoa, eu virei a pessoa, cara, que hoje em dia eu senti muita falta de ir na academia, como eu falei no último episódio, porque eu virei a pessoa que eu vou todo dia na academia, sabe?
E aí agora a minha diversão, sempre que eu vou viajar, eu procuro uma academia pra ir. E eu adoro quando eu vou viajar de ir nas academias, cara, porque quando tu vai numa academia em outra cidade, tu pode treinar de qualquer jeito, porque tu nunca vai voltar, talvez tu não vai voltar naquela academia. A pretinha tá bêbada aqui caindo, vai pra lá. Tu nunca vai voltar naquela academia, então tu pode treinar de qualquer jeito. Tu pode fazer uns treinos nada a ver, que as pessoas não vão entender. Tipo, mano, o que esse cara tá fazendo aqui? Só que tu nunca mais vai aparecer, as pessoas nunca mais vão te ver na vida. Sabe, tipo, eu já fui treinar eu já treinei na academia do hotel de tipo de cueca, por exemplo. Já treinei de cueca na academia do hotel. Né? Ninguém falou nada. Mas se alguém fala assim, cara, por que tu tá de cueca? Eu falei, mas aqui nessa cidade vocês não fazem isso? Porque em São Paulo a gente sempre treina de cueca. Na academia é normal treinar de cueca. Ô, Pretinha, para de caminhar. Deixa eu gravar aqui, tá? Ela tá morrendo de frio, coitadinha. Mas e aí eu virei essa pessoa agora, que eu vou em todas as academias, assim, que eu tento... Sempre que eu vou viajar, eu procuro uma academia pra ir. E aqui em São Paulo, agora, eu tenho aquele Gym Pass, que eu tenho acesso a várias academias. E aí eu tento ir em várias academias agora aqui também pra conhecer. E, cara, eu fui numa academia esses dias que tinha uns cara muito fortes nessa academia, né? Só que é umas academias, tipo assim, mano, na boa, a gente vê essas pessoas de perto, é uns caras que são muito fortes. E é foda porque tu vê esses caras assim, e claramente o cara ele toma alguma coisa. E aí tu tenta olhar pro cara, tu fica encarando o cara, tipo assim, tentando ver como ele seria sem tomar aquilo que ele toma. E aí tu fala, cara, sem ele tomar, ele seria muito mais fraco do que eu. E aí é foda porque aí começa a dar uma vontade de tomar essas coisas também. Entendeu? Porque tu vê os caras e fala, mano, esse cara... Porque, cara, eu vou chamar de bomba, né? Mas essas bombas que os caras tomam é muito... Dá muita diferença, cara. Tu fica foda quando tu toma esse negócio. A gente tenta fingir que não, mas, cara, tu fica... É como se tu tivesse, sei lá, tipo, em 2002, na quinta série, e tu é a única pessoa que tem acesso ao chat GPT já, sabe? Fala, caralho, mano, todo mundo te fala, mano, esse cara é muito foda, velho, como é que ele consegue fazer isso? E fala, não, eu sou inteligente só. Porque os caras não admitem que eles usam o negócio, né? Mas... E aí eu fico pensando assim, cara, putz, será que eu tomo esse negócio aí? Aí eu tava na academia, aí tinha um cara que ele tava levantando muito peso, assim, pro tamanho dele. E aí ele gemia muito alto quando ele fazia a repetição. Ele tava fazendo supino, aí ele ficava tipo... Só que era um gemido muito estranho. Toda vez que ele ia gemer, ele fazia força e fazia... Oh! 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 Aí eu fiquei só, tipo, olhando ele assim, falei, sabe quando tu tá estudando a música, tu fala assim, não, mas esse som não é da música, não. Aí eu pausei a música e aí continuou, oh, oh. Eu falei, cara, será que é um aparelho que tá sem óleo aqui? O que será que tá acontecendo? Aí quando eu olhei pra trás, tava o cara no supino, oh, oh. Eu falei, cara... Aí eu fiquei só olhando, aí teve uma hora que acho que ele foi botar mais peso, e aí ele falou assim, cara, tu pode me dar uma ajudinha aqui? Que acho que ele queria suporte, né? Só que quando ele falou que ele queria uma ajudinha, eu fiquei tipo, mano, que tipo de ajuda? O cara com um gemido desse pra pedir ajuda pra mim? O que ele ia falar? Chega lá e ele fala assim, agora puxa meu cabelo e dá um tapa na minha bunda aqui rapidinho. Tá ligado? Aí eu fui lá e ajudei o cara. Aí quando eu ajudei ele não gemeu. Não entendi também. Talvez ele tava querendo gemer só pra chamar atenção mesmo. Depois que ele conseguiu a ajudinha, ele falou, agora não preciso mais. Já consegui conquistar o alvo. Eu não sabia esse negócio de ajudar as pessoas na academia, assim, porque eu sou a pessoa que eu coloco o fone de ouvido e eu treino sem conversar com ninguém, assim, sabe? Eu não sei o nome de ninguém que trabalha na academia, eu não sei nada, assim. Só vou lá, faço exercício e vou pra casa. E aí eu tava... Eu nunca tinha... Quando eu fui nessas academias, assim, que tem bastante gente... Eu não sabia esse negócio de ajudar, assim. Aí um cara, ele... Teve um dia que eu tava lá, aí o cara tava no supino também. Aí ele falou, cara, tu pode me dar um apoio aqui? Eu falei, posso. E só que eu pensava que o apoio era, tipo, sei lá, eu motivar o cara, sabe?
Quando o cara levantou a barra do supino, eu comecei. Vamos, cadê meu campeão? Vamos. Não para. Quem é meu campeão? E o cara fazendo supino me olhando, tipo, meio estranho. Esse plot. Mano, que porra esse cara tá falando? Só que aí, tipo assim... Aí na quinta vez ele falou, me ajuda. Aí eu peguei e ajudei ele a levantar. Só que aí ele falou, mano, valeu, brigadão aí pelo apoio. Só que, tipo assim... Aí eu saí achando que o apoio tinha sido a minha motivação. E ele saiu achando que eu sabia que o apoio era eu ter ajudado ele na quinta repetição que ele não conseguiu mais. E aí ficou esse negócio. Aí eu fui descobrir depois de muito tempo. Só que o apoio, na verdade, era eu ajudar o cara a fazer a levantar a barra quando ele não conseguisse. Porque eu sempre fui o cara que eu não gosto. Eu só gosto de ir treinar e ficar sem conversar com ninguém, assim, sabe? Cara, mas eu gosto bastante de ir pra academia. Eu virei a pessoa, tipo assim, eu fui de um extremo pro outro, entendeu? Eu era o cara que odiava a academia. Mesmo quando eu comecei a emagrecer, eu não gostava de ir, assim. Tanto que eu comecei, eu não fazia musculação. Eu emagreci só correndo. Porque eu odiava revezar o aparelho com as pessoas e eu tinha muita vergonha também. De levantar pouco peso. E muita gente tem vergonha de fazer academia, assim. Eu converso com várias pessoas que estão querendo emagrecer. As pessoas falam, putz, mas eu não sei se eu não gosto de ir na academia porque eu me sinto julgado pelas pessoas. Só que aí quando tu vai pra academia, tu percebe que tá todo mundo, tipo, foda-se. Ninguém quer ficar julgando. A pessoa só quer ir lá e treinar e fazer o negócio que ela quer, entendeu? Ela não quer ficar julgando os outros. Mas eu tinha muito medo porque uma vez, quando eu entrei na academia, 2017 ou 18, eu fui fazer o supino. Eu coloquei 5 quilos de cada lado, que é considerável, pouco assim, né? Aí eu lembro que eu levantei a barra e aí eu não consegui, aí quando eu baixei ela pro meu peito, eu não consegui subir mais. E sabe quando tu tá travado, tu começa a olhar pra todo mundo assim, e aí tu não quer mostrar pras pessoas que tu não tá conseguindo mais levantar? Então eu fiquei só segurando assim no peito, assim, tipo assim, ó. Só que eu falei, cara, agora eu preciso tirar essa barra. E só que quanto mais eu segurava ela, mais eu ia perdendo cada vez mais força. Então cada vez eu tinha menos força pra levantar o negócio. Aí eu falei, cara, eu vou ter que jogar a barra pro lado. Aí eu comecei, só que tipo assim, ela não tava presa com as coisinhas. Então eu virei pra um lado a barra até cair o peso de 5 quilos. Só que aí quando caiu de um lado, ficou, aí o outro lado tava com peso, aí voou pro outro lado de novo. Aí eu soltei aqui assim, e todo mundo me olhando, e eu só com a barra na mão assim no final assim. Aí eu comecei, aqui né, não aconteceu nada aqui, só fui tirar o peso aqui que eu tô fazendo outro negócio. Então, cara, dá vergonha de ir pra academia assim. Então muita gente me pergunta hoje, tipo, o que eu faria se eu fosse se eu fosse começar a emagrecer de novo. E eu sei que é difícil, cara, tu começar já começar com a mentalidade de querer emagrecer, mas eu emagreci só caminhando e correndo, basicamente, né? No começo, assim, nos primeiros anos. E hoje, se eu fosse emagrecer, eu não faria isso. Eu faria academia desde o começo já. Eu focaria em fazer o cardio, que emagrece, mas eu também continuaria fazendo musculação pra não perder a massa magra. Porque senão tu vai ficar só flácido. E aí é ruim, né? Mas é difícil, cara. É difícil tu se alimentar direito. Porque eu comia muito mal. Quando eu cheguei em São Paulo, eu almoçava coxinha do ragazzo com café. Aí eu almoçava, tipo assim, eu pegava 4 coxinhas porque era em dobro. Então eu pegava 4, vinha 8. E aí eu comia isso. Esse era meu almoço, porque eu não queria gastar dinheiro também. Aí depois eu descobri que tinha do lado do ragazzo tinha uma padaria que o cara vendia, se eu comprasse 3 salgados, ele me dava 1/4. O quarto salgado, não 1/4 pra eu morar. O cara compra 3 salgados e ganha 1/4 pra morar. Não, aí eu comecei a comer esses 4 salgados todo dia. Era um salgadão tipo gigante assim. Eu não sei se ele dava o quarto de graça, ou se ele achava que eu era mendigo, ou se ele falava, putz, é só um gordinho aqui, vamos ajudar o gordinho aqui.
Aí eu comecei a comer isso daí, só que era muito mal assim que eu comia. Então, se eu fosse emagrecer do zero de novo, eu tentaria cuidar da minha alimentação também mais. Porque até no passado eu não comia salada, esses negócios assim. E tem um monte de gente que come salada pra caralho e mesmo assim é gordo. Tem muita pessoa que quer emagrecer e já come essas coisas que são fáceis pra ajudar a emagrecer. Porque, tipo assim, eu não comia, então eu não tinha outra opção. Eu acabava comendo bobagem porque eu falava, mas eu não gosto de comer isso aqui, não gosto de comer isso aqui, não sobrou nada, vai ter que ser um hambúrguer. Então, é difícil, cara, é muito difícil emagrecer, mas todo mundo que eu conheço que começou a emagrecer, que tá emagrecendo, amigos meus, todos eles falam, cara, realmente dá muita diferença. Tu consegue viver melhor, tu consegue respirar melhor, a tua voz fica menos abafada. Tu não acorda engasgado com vômito, porque eu decidi emagrecer depois que em uma semana eu acordei 3 vezes engasgado com vômito. Na terceira vez eu falei, acho que eu preciso emagrecer. 3 vezes já é demais. Então foi bem foi bem estranho assim de início, né? Mas é muito bom eu conseguir dormir. E dá muita diferença no sono. Hoje eu durmo normal. Eu durmo 8 horas. Sem nada me atrapalha. Não tem nenhum vômito que me atrapalhe. E eu lembro quando eu era mais gordo, eu tinha o pensamento... Cara, eu lembro que uma vez eu juro que eu pensei isso. Eu tinha 27 anos. Uma vez eu pensei assim, cara, acho que se eu viver até uns 40 tá tranquilo. Cara, eu não me esqueço desse dia. Eu juro que eu pensei isso. Se eu viver até os 40, eu estou tranquilo. Tem noção que eu tenho 33 anos agora. Eu teria mais 7 anos de vida. Só que, tipo assim, se eu ficasse tranquilo vivendo até os 40, talvez quando eu tivesse uns 37 eu ia tocar o foda-se, né? Porque fala, mano, eu falei que eu queria viver até os 40 e tava tranquilo. Então agora eu vou ter que fazer valer a pena aqui. Vou ter que comer mais coxinha do ragazzo. Cara, era foda. Sabe por que eu parei de comer coxinha do ragazzo? Porque eu comecei a cagar sangue. Acho que eu nunca falei isso num podcast. Mas os meus amigos, eles sabem disso. Eu falei, cara... eu não sabia cozinhar, então quando eu comia coxinha do ragazzo, teve um dia que eu comecei a cagar sangue, assim. Eu falei, cara, acho que eu tô comendo mal. Porque não pode ser... Não é possível que alguém vai conseguir evacuar sangue pelo orifício anal só do nada, assim. Então, alguma coisa tá errada. Talvez essa coxinha de frango. Aí fui lá, troquei pela de queijo. Falei, melhor, talvez o queijo vai ajudar. Não, mas cara, dá muita diferença. Hoje não, hoje eu quero viver até os, sei lá, 120 anos. Se eu viver até os 120 anos, cara, imagina só. Eu acho que eu consigo fazer stand-up até uns 90. Até os 90 eu consigo fazer stand-up. Cara, eu imagino fazendo stand-up com 90 anos. Se existir stand-up antes, se a gente não for trocado por alguma inteligência artificial, né? Ou se a plateia for inteligência artificial. Talvez é isso, cara. Talvez a nossa profissão não vai ser trocada pela inteligência artificial, mas a plateia vai ser trocada. Talvez eu vou ter que fazer uma inteligência artificial rir pra ela me pagar. Eu não sei se eu consigo fazer uma inteligência artificial dar risada. Eu preciso achar piadas sobre inteligência artificial, né? Mas enfim. Mas eu acho que todo mundo tem que começar a cuidar um pouco mais. Eu acho que a pandemia ela ajudou as pessoas a pensarem mais em cuidar na saúde. Quando a gente começou a perceber que a gente era muito fraco, que a gente era mais fraco do que um vírus invisível. Aí veio aí tem o mosquito da dengue também, que é minúsculo. E fala, cara, como é que esse mosquito ele é mais forte do que eu? Aí as pessoas começaram a cuidar um pouco mais da saúde. Eu falei, acho que a gente tem que... Porque antes era tipo assim, beleza. Eu sou o leão é mais forte do que eu. Mesmo se eu cuidar da minha saúde, um leão me mata. Né? Um elefante me mata. Mas um mosquito, velho. Não, mosquito já é sacanagem. Aí mosquito dá vontade de falar, não, peraí, eu vou ter que começar a cuidar da minha saúde.
Então, eu acho que essas epidemias ajudam as pessoas a pensar um pouco mais em cuidar da própria saúde. Mas é isso daí, eu fiz esse episódio aqui só para falar como eu estou, como é que estão as coisas. E se tu tiver alguma ideia de sugestões de episódios, dicas, ideias de pautas, se tu tiver alguma história interessante, quiser participar do podcast, mande mensagem para este número que eu vou colocar aqui na tela agora. Mande um áudio, mande uma mensagem, um texto, escreve uma história, ou aqui nos comentários do vídeo do YouTube também. Pode dar ideias, sugestões do que tu quer ouvir aqui neste podcast. Então, é isso daí. Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana e até mais. Valeu!